Antes de iniciarmos, eu tenho alguns avisos importantes. O nosso evento ele garante certificação, portanto, é importante que vocês fiquem atentos ao chat, porque vai ser através dele que vai ter uma lista de chamada, no qual vocês precisam assinar para garantir o certificado. É através do chat também que vocês podem mandar as suas dúvidas ao longo da palestra, para que elas sejam sanadas ao final. Dito isso, é com muita alegria, né, que a Lídia recebe hoje o professor Valdemar de Paula Júnior, ele que é graduado em farmácia bioquímica pela Universidade de Ribeirão Preto, é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Paraná e, além disso, é doutorando, né, na Universidade Federal de Ouro Preto. E é o nosso professor, né, da disciplina de imunologia da Unimontes. Então, muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. É com muita alegria que a gente recebe você aqui hoje e passo a palavra a você. Boa noite a todos, obrigado, Luane, obrigado ao povo da Liga, né? Liga de Imunologia das Doenças Infecciosas Autoimunes. Não vai ser uma palestra, vai ser uma discussão, né? Então, em qualquer momento que alguém quiser contribuir com o que a gente estiver falando aqui, pode abrir o áudio e falar tranquilamente. É um bate-papo, né, sobre um filme. A gente tem feito isso praticamente todos os meses, né? E aí a gente fica tentando relacionar um conteúdo de imunologia com determinado filme. Então, assim, né, uma discussão bem tranquila, né, associando, pelo menos para mim, duas coisas interessantes, que é filme e imunologia. Então, é um bate-papo mesmo. Para nortear esse nosso bate-papo, eu preparei alguns slides que eu vou compartilhar com vocês, mas de vez em quando eu vou ter que vir aqui para a tela porque eu estou recebendo o pessoal na sala, né? Então, pode ser que de vez em quando eu tenha que dar uma paradinha para receber alguém que esteja entrando. Luane, como é que está a apresentação aí? Por favor. Tá ok, Valdemar. Tá jóia, obrigado. Pessoal, então nesse Cine Imuno de hoje, a gente vai estar abordando o filme O Rei do Show. Nesse segundo slide. Ele está carregando, professor. Eu acho que é problema na conexão, Luane. Professor, pode prosseguir, que eu acho que é o áudio da Luane que está atrasado. Mas se está atrasado com ela, a apresentação pode estar atrasado com mais gente. Olá, pessoal, desculpa, minha internet caiu, mas tá tudo jóia, professor, tá ótimo, estamos vendo os slides, sim. Beleza. Bom, nesse segundo slide, a gente tem algumas informações do filme, né? Ele foi lançado em 2017. Eu cheguei a ver esse filme no cinema e ele foi indicado a um Oscar, né, de melhor canção e foi indicado também a outros prêmios, Globo de Ouro e outras indicações. A categoria dele é um drama musical. Tem muitas pessoas que têm assim uma resistência com musical. Eu não, eu já gosto. Tanto de musical no cinema quanto no teatro. Inclusive, esse filme já está tendo um musical em São Paulo. Foi feito baseado nele. Que provavelmente está entrando em cartaz esse mês, se eu não me engano. Bom,
A sinopse do filme é essa que está aí nesse slide. Então, de origem humilde, desde a infância, sonhando com um mundo mágico, o Barnum desafia nas barreiras sociais, se casando com a filha do patrão do pai e dá o pontapé inicial na realização de seu maior desejo, abrindo uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa, mas ele logo vislumbra uma ousada saída, produzir um grande show estrelado por freaks, fraudes, bizarrices e pessoas rejeitadas, né, de todos os tipos. Bom, olhando a sinopse do filme, a gente não imagina que tem alguma coisa relacionada com imunologia, né? Quando eu assisti o filme, eu também, talvez em primeiro momento, eu não tenha percebido, mas eu orientei um trabalho em 2016, mais ou menos, e aí, depois que eu assisti o filme, eu fui lembrar desse trabalho que eu orientei, e eu também tinha vontade de continuar esse trabalho que eu tinha orientado em 2016, e aí, lembrando do filme, eu pensei no trabalho e falei assim, então tem alguma relação com imunologia, sim. Não diretamente como outros filmes, né, que tem isso bem claro, mas aqui está, nas entrelinhas do filme, a gente pode puxar um gancho para a imunologia, sim. Bom, quando o personagem principal, ele tem a ideia de fazer um show, né, e convidar determinadas pessoas, ele vai captando essa ideia e vai prestando atenção no que acontece com ele naqueles dias. Então, por exemplo, esse personagem aí, o Charles, ele viu ele saindo do banco com a mãe dele. Então, aquilo chamou atenção. E aí, quando ele percebeu que se ele fizesse um show com pessoas diferentes, provavelmente o público iria se atraído, né? Então, quando ele foi abordar esse Charles na casa dele, o Charles virou para ele e falou: as pessoas vão rir de mim, né? Então, foi uma reação que o Charles teve, porque geralmente acontecia isso com ele quando ele saía nas ruas. Posteriormente, o Barman, ele foi atrás dessa personagem aí, e aí quando ele chegou lá, ela estava cantando, né? Então ele virou para ela e falou, deixa eu ver aqui, é a lista, gente? Ah, tá. Ele virou para ela e falou, você é muito talentosa, é abençoada, extraordinária, é ímpar, eu diria até que é bonita. E nesse momento, um monte de gente riu, né, dessa fala dele, e aí ela pediu para ele deixá-la em paz. E aí ele vira para ela e fala, não entendem, mas entenderão. Então, nessas duas falas do Charlie e dessa personagem, a gente percebe uma baixa autoestima, né? Eles não acreditavam neles mesmos, ficavam assim à mercê de uma sociedade, né? Recebendo as ações de preconceito, então eles não conseguiam se inserir na sociedade naquela época. Eu acredito que até hoje talvez fosse difícil dessa inserção. E aí, diante disso, o personagem começou a procurar outras pessoas com características, né, peculiares. E aí ele colocou um anúncio de procura-se pessoas exóticas, curiosidades. E aí, as pessoas que tinham alguma característica nesse sentido começaram a procurá-lo, né? Então, aí tem exemplo de 3 personagens que procuraram, né? Num determinado momento do filme, tem uma fila enorme de pessoas que se interessam pelo anúncio. Aí também é outro personagem. E aí, num primeiro momento, com esses personagens reunidos, ele faz um show. E aí parece que dá muito certo, porque a bilheteria ela
ela tem muitos bilhetes vendidos, né? Então começa a dar lucro esse empreendimento dele. Aí também é uma passagem pelo show, por esse primeiro show. E aí, numa determinada fala, ele diz para aquele crítico, né, aquele jornalista, que perguntou para ele se os sorrisos lhe pareciam falsos, porque o jornalista fala para ele que ele vende mentira. Então ele vira para o jornalista e fala: os sorrisos lhe parecem falsos? Não importa de onde venham, o prazer é real, né? Indicando que sorrir faz bem, que sorrir dá uma sensação de prazer. E ele pergunta para o jornalista quando foi a última vez que ele sorriu ou que deu uma gargalhada, tá? Eu sou meio cismado com uma fala dessa, porque o Barão Vermelho tem uma música que fala que sorrir é bom, mas sorrir de tudo é desespero. Então, o sorriso, até certo ponto, ele vai dar uma sensação de prazer, sim. E a gente já viu na mídia, né, em alguma reportagem, algum conteúdo de internet, falando que sorrir faz bem para o sistema imunológico, né? Então, uma pessoa de bem com a vida, que leva a vida mais tranquilamente, tende a passar por determinadas situações de problema mais facilmente do que pessoas que não têm esse bem-estar com a vida. Então, realmente, sorrir faz bem, né? Para o bem-estar, para a qualidade de vida e para a saúde da pessoa. Bom, aí, quando a filha do barman faz uma apresentação de balé, as outras colegas dela riem dela e aí ela se sente um pouco constrangida. E eu quis colocar essa foto porque, na minha opinião, ela se sentiu mais ou menos como é que o Charles se sentia por ele ser pequeno, né? Como aquela outra personagem de barba também sentia por ela ter barba e ser do sexo feminino. Então, ela também se sentiu meio que acuada, meio constrangida, meio ofendida. Então, quando uma pessoa ela tem uma autoestima elevada, nada do que as pessoas falam ou fazem para ela vão afetá-la de uma maneira assim tão direta, né? Por quê? Porque uma pessoa que tem autoestima elevada, ela está sempre bem consigo mesma. Então, ela tem uma percepção própria dela de que ela é capaz, ela se sente bem com ela mesma. Então, o fato dela se sentir bem com ela mesma faz com que ela não ligue muito para as críticas que recebe e nem para ações de outras pessoas para com ela, né? Aí vocês podem perguntar assim, mas o que tem a ver isso com imunologia? Tem algumas coisas a ver, sim. E aí a gente vai ver mais na frente da nossa discussão. Então, a gente percebe nessas características desses personagens que eles sofrem preconceito, eles recebem alguma coisa que foram ditas para eles ou que foram algumas ações para eles recebem de uma maneira mais negativa. Então, isso é nítido, né, na maioria dos personagens do filme. Bom, e aí, depois que o show começa, que o barman começa realmente a fazer, colocar em prática o que ele queria, a intenção dele, né? E aí ele consegue uma visita na rainha da Inglaterra. E aí, quando eles chegam no salão lá para visitar a rainha vira e fala, fala para o barman que já ouviu falar muito do pequeno coronel dele, que é o anãozinho, né? Que é o Charles. E aí o Charles entra na frente do barman e fala, general, madame. Ou seja, não sou coronel, eu sou general. Aí a rainha vira e fala, é ainda menor do que eu imaginei. Então, se fosse antes do Charles
ser envolvido nesse espetáculo, provavelmente o Charles ia ficar retraído, ele ia se esconder mais ainda, ele não ia ficar aberto ou participar desse evento. Mas aí, com o fato desses personagens eles começarem a participar desses espetáculos, eles vão ganhando certa autoconfiança. E aí, nesse momento, o Charles vira e fala para ela e fala: a senhora também não alcança a prateleira mais alta. Né? Então, ele aceitou aquela observação que a rainha falou com ele, apesar dela ser uma majestade, ele não deixou barato. Ele respondeu, né, num tom meio que de ironia, mas também num tom de brincadeira. Então, mostrando que quando a gente confia mais na gente, a gente se sai melhor de situações que aparecem no nosso dia a dia. E aí, durante o espetáculo, né, eu coloquei essa frase aí, porque quando o barman leva aquela cantora para fazer um espetáculo, e depois, na comemoração, ela vira para ele e fala que o sucesso de um homem só é limitado pela própria imaginação. Então, às vezes, determinadas pessoas usam o imaginário ou para se fechar, né, ou para tentar passar por determinados obstáculos. Então, eu resolvi colocar essa frase porque muito do que a gente pensa pode influenciar nas nossas ações, né? Então, vão ter pessoas que vão usar o pensamento mais para o lado negativo, tem pessoas que vão usar o pensamento mais para o lado positivo, e aí a gente vai começar a diferenciar determinadas maneiras de se passar por um determinado problema. E aí, nessa comemoração, os personagens do espetáculo do barman ficam de fora, né? E aí eles ficam querendo entrar, e o barman falou que eles não poderiam entrar porque o salão já estava cheio, mas na verdade o barman tinha uma certa vergonha deles também. E aí começa, né, essa personagem aí começa a cantar a música principal do filme, que inclusive concorreu ao Oscar. Então ela começa a cantar e mais ou menos num determinado momento da música, ela entra no salão onde estava toda aquela sociedade, né? E os outros, eles seguem ela e cantam junto com ela. E aí o que é interessante é que na letra da música, em vários momentos, traz uma concepção de autoestima elevada, né? Então, olha só, numa determinada parte da música, ela fala: eu não sou uma estranha, eu não sou uma estranha para a escuridão, esconda-se, eles dizem, porque não queremos suas partes quebradas. Então, quando ela fala que ela não é uma estranha, ela está aceitando ela. Então, isso é uma característica de uma pessoa com autoestima boa, autoestima elevada. Depois, na música, ela coloca o seguinte: eu aprendi a ter vergonha de minhas cicatrizes, fuja, eles dizem, ninguém irá amá-la como é. Então, quem acredita nisso tem uma autoestima baixa, né? Porque está deixando outras pessoas ditarem as regras, né, da vida daquela pessoa e como que meio que influenciar o que aquela pessoa acha dela de acordo com a aparência ou características até psicológicas. Depois, mais na letra da música, tem falando que mas eu não deixarei eles me quebrarem. Então, quer dizer, uma pessoa com autoestima boa ou elevada, ela não deixa se dobrar mesmo pelas críticas recebidas, né? Ela tende a filtrar essas críticas e verificar até que ponto essas críticas vão atingi-la ou não, e até que ponto essas críticas são aproveitáveis ou não. Geralmente,
críticas pejorativas, elas não vão ser absorvidas por essas pessoas que têm autoestima elevada. E aí na letra continua: eu sei que há um lugar para nós, pois somos gloriosos. Então, aqueles personagens que antes do espetáculo ficavam à margem da sociedade, que não eram incluídos, que ficavam escondidos, né? Representavam uma vergonha para a própria família, a partir do momento que eles começam a desenvolver um espetáculo, eles passam a ter alta essa confiança. E aí eles se sentem gloriosos. Por mais que eles ainda recebam preconceitos vindo, né, das outras pessoas, eles acreditam neles mesmos. Então, eles passam a ter uma determinada posição, né, um determinado comportamento em relação a isso. E comportamento mais para o lado positivo de enfrentar essas situações. Continuando na letra da música, aí já está na imagem, eles já estão dentro do salão, né? E tem uma hora que ela para de um pouco de cantar, e aí o Charles, ele segura na mão dela e ele continua cantando, para depois ela continuar, ou seja, como se estivesse dando força para ela. Então, a letra também fala: quando as palavras mais afiadas querem me cortar, eu mandarei uma inundação e irei afogá-los. Né? Esse irei afogá-los no sentido de não dar importância para essas palavras que querem cortá-la. Eu sou corajosa, eu estou machucada, mas aí o fato de ser corajosa reflete uma alta autoestima. Eu sou quem eu deveria ser, esta sou eu, a alta autoestima. Observe, pois aqui vou eu, e estou marchando no meu próprio ritmo, pessoa com alta autoestima. Eu não estou com medo de ser vista, pessoa com alta autoestima. Eu não dou desculpas, esta sou eu. A pessoa com uma autoestima elevada se aceita, gente. Então, toda vez que ela fala, esta sou eu, é como se diz, né, no linguajar popular, chupa, né, que esta sou eu. Mas na letra da música, outra rodada de balas acerta minha pele. Bem, atire à vontade, porque hoje eu não terei vergonha. Então, mais uma vez, pode estar repetitivo, mas é assim mesmo. A pessoa com alta autoestima, ela não tem vergonha dela mesma. Mas, na letra, né? Estamos rompendo as barreiras e buscando pelo sol. Nós somos guerreiros. Sim, isso é o que nos tornamos. Então, eles saíram de uma posição de vergonha, de não se aceitarem, para uma posição de total aceitação, inclusive considerando guerreiros, gloriosos. E aí, finaliza a letra, não a letra, mas a parte que eu coloquei aí: eu sei que mereço o seu amor, não há nada que eu não seja digna. Ou seja, uma valorização muito grande de si próprio, né? Bom, em outra parte do filme, quando esse rapaz, acho que é Philip que ele chamava, ele vai com essa moça no teatro e na subida da escada encontra os pais dele. E aí o pai dele vira para ele e fala: você não se envergonha associar ao barman nas esquisitices dele? A gente até entende, mas desfilar com a criadagem é o fim. Então, vocês olham o aspecto dessa atriz aqui, acho que é a Zendaya. Então, olha só, de submissão, de retraída. Então, quer dizer, a gente nota que, apesar dela estar no espetáculo, então, ela já sofreu tanto preconceito na vida que realmente ela tem uma baixa autoestima aí. Principalmente ali, né, numa situação dessa, onde ela está com um rapaz que parece que ou era ou vai ser o namorado dela. Bom, e aí ele vai atrás dela e ele pergunta para ela: por que ligar para o que pensam? Por que liga para o que pensam? Né? Então, as pessoas com baixa autoestima tendem a ligar para o que as outras pessoas pensam.
Pessoas com alta autoestima não, porque elas se aceitam. E aí, no final do filme, o jornalista que antes era crítico, que não gostava do espetáculo do Barman, que achava aquilo uma bizarrice realmente, que não considerava aquilo como arte, ele virou para o Barman e falou: apesar de eu não considerar o seu espetáculo como sendo uma arte, colocar gente de todo tipo no palco com você, todas as cores, formas, tamanhos, e apresentá-los como iguais, algum outro crítico poderia até chamar de uma celebração à humanidade. Então, quer dizer, apesar dele não gostar, ele reconhece que aquilo que o Barman faz é algo bonito, né? De ser considerado. Então, gente, para a gente ir para um pouco mais para o lado da imunologia e deixar o filme, eu queria lembrar alguns momentos do filme para a gente tentar associar e lembrar do filme quando eu disser algumas coisas aqui, né? Então, é o seguinte, quando a gente pensa em saúde hoje em dia, a gente não é simplesmente uma ausência de doença como há muito tempo atrás, né? Então, desde a década de 1940, a Organização Mundial da Saúde, ela já entende saúde como não sendo uma simples ausência de doença. Ela entende a saúde como sendo uma somatória de bem-estar físico, mental e social, né? Quando a gente associa outras dimensões no conceito de saúde, como, por exemplo, o lado espiritual, o lado profissional, o ambiental, então a gente tem aí um conceito de qualidade de vida. Então, saúde e qualidade de vida, eles estão sempre interligados. Então, nas duas coisas, a gente tem o lado emocional, o lado mental, o lado social. Então, se o indivíduo ele está bem fisicamente, mas tem algum problema no lado emocional, no lado social ou no lado mental, a saúde dele já fica comprometida. A qualidade de vida dele vai estar comprometida. Então, aquelas pessoas no filme que se sentiam que faziam a família passar vergonha, tinham preconceito, né, em relação à sociedade, por causa de algumas características delas, então elas não estavam bem com elas mesmas. E isso poderia até contribuir para o aparecimento ou para o agravamento de alguma doença nessas pessoas. E aí, aproveitando aqui que a gente está em época de pandemia, a Covid-19 ela tem afetado a saúde mental das pessoas, né? As relações sociais durante a pandemia têm sido alteradas. Então, o bem-estar, né, que vai gerar a saúde da pessoa e uma melhor qualidade de vida, ele está comprometido nessa situação de pandemia. E aí, a gente tem o conceito de autoestima, porque se a gente for considerar alguma coisa, alguma relação para o lado mental, para o lado emocional, uma das condições importantes nesse sentido é a autoestima da pessoa. Então, como eu falei em vários momentos, né, naqueles personagens, que a autoestima elevada é quando uma pessoa ela se aceita do jeito que ela é. Então, aí, nesse slide, está mostrando para a gente que a autoestima é a percepção individual ou avaliação subjetiva que cada indivíduo tem de si próprio. Gente, não está relacionado com cor de pele, não está relacionado com aparência física, não está relacionado com o jeito do cabelo, está relacionado com uma aceitação que a pessoa tem dela mesma,
tá? Então, a pessoa, ela pode ser super magra, ela pode estar cheia de espinha na cara, mas ela se aceita, ela fica bem com ela mesma do jeito que ela é. Então, essa pessoa, ela tem uma autoestima elevada. Agora, pode ter uma pessoa com cabelo super bonito, com uma pele super boa, com um corpo, né, dentro dos padrões que a sociedade entende que é um corpo bonito, mas se ela não se aceitar do jeito que ela é e ela não acreditar nela própria, ela vai ter uma baixa autoestima elevada. Vai ter uma baixa autoestima. Então, considerando esses diferentes níveis de autoestima, isso pode contribuir para o aparecimento de doenças, pode contribuir para a dificuldade dessa pessoa enfrentar determinados problemas ou não. Então, a baixa autoestima, ela está relacionada com emoções negativas, ela está relacionada com aumento nos índices de depressão, de ansiedade, e ela contribui para o desenvolvimento de doenças. E doenças de qualquer tipo. Em contrapartida, pessoas com uma autoestima elevada, ela está associada com sentimentos positivos, é uma pessoa mais alegre, é uma pessoa que sente mais prazer, ela é uma pessoa mais otimista e ela é uma pessoa que tende a ter melhores condições de saúde. Então, ter autoestima elevada ou ter baixa autoestima, isso, dependendo do tipo de autoestima da pessoa, isso vai comprometer o estado de saúde dela. Bom, na literatura, existem alguns estudos, né, vários, relacionando a autoestima das pessoas em algumas situações. Então, tem na literatura relacionando autoestima com... Tem trabalhos que avaliam, por exemplo, a autoestima de pais e da autoestima de filhos, para saber se pais com melhores autoestimas, os filhos também vão ter melhores autoestimas. Existem trabalhos na literatura que avaliam, né, se o homem tem melhor autoestima do que a mulher, ou vice-versa. Tem trabalhos na literatura que avaliam a autoestima em grupos de indivíduos específicos, por exemplo, indivíduos portadores de uma determinada doença, indivíduos que praticam exercício físico. Então, na literatura tem muitos trabalhos que relacionam a autoestima em várias situações. Mas a relação da autoestima com a imunologia, se a gente for procurar nas bases de pesquisas de trabalho científico, a gente vai encontrar pouca coisa, tá? A gente pode tentar puxar um gancho, por exemplo, se existe um trabalho de depressão e relacionado com imunologia. Então, se a gente entende que pessoas com uma baixa autoestima têm mais predisposição a desenvolver depressão, então a gente pode tentar associar aquele aspecto imunológico do trabalho que está relacionando com depressão, associar também a autoestima, tá? Mas a autoestima com fatores imunológicos ainda são pouquíssimos trabalhos. Este trabalho aqui que eu coloquei, ele é um trabalho que foi desenvolvido em 2015 e ele avalia, relaciona a autoestima com a performance de acadêmicos, de estudantes universitários. Então, ele quer saber se o rendimento, o rendimento escolar, né, o aproveitamento, as melhores notas são de indivíduos que têm maior autoestima ou de indivíduos que têm baixa autoestima. Ou seja, a autoestima vai influenciar no rendimento escolar ou no aproveitamento do estudante? Então, veja bem, quando ele avalia a autoestima nos universitários, ele indica que os homens têm uma autoestima maior do que as mulheres, tá? Nessa população que ele estudou. Não indica que
na população geral isso aconteça. Então, nessa universidade, nesses cursos que esses autores avaliaram, eles encontraram que a autoestima é maior no homem do que na mulher. Quando ele compara o rendimento escolar, ele também atribui o maior rendimento escolar aos indivíduos do sexo masculino, comparado com indivíduos do sexo feminino. E ele tenta associar isso com a autoestima. Então, quer dizer, será que nesses cursos que foram avaliados, esse rendimento escolar maior está nos alunos, nos acadêmicos do sexo masculino, porque eles têm uma autoestima maior do que os acadêmicos do sexo feminino? Tenta avaliar isso. Mas, voltando ao que eu falei, depende muito da população estudada. Nesse outro trabalho aqui, ele não relaciona a autoestima diretamente com o sistema imunológico, mas ele avalia pessoas que são submetidas a um estresse, e aí ele avalia resposta inflamatória e resposta cardiovascular. A gente sabe que, quando a gente fala em resposta inflamatória, existem uma série de mediadores imunológicos que são liberados, existem, né, a movimentação de várias células do sistema imunológico. Então, quer dizer, quando eu falo de um processo inflamatório, eu estou falando de uma resposta imunológica propriamente dita. Então, esse trabalho avaliou os níveis de autoestima, relacionou esses níveis com resposta inflamatória e resposta cardiovascular, diante de um estresse agudo. Então, essa tabela mostra que, para o que interessa para a imunologia, eles dosaram TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 1. Essa dosagem aqui, que está indicada na tabela, foi feita no dia 0 do estudo, ou seja, na baseline. Então, eles verificaram que, na baseline, as dosagens dessas citocinas, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, nos indivíduos com baixa autoestima, com média autoestima e com alta autoestima, não teve diferença. Então, olha só. Então, indicando o quê? Que eu não tenho diferença nesses níveis dessas citocinas, nesses indivíduos aí, de baixa ou alta autoestima ou média, tá? O indivíduo, geralmente, para ser considerado que tem uma autoestima elevada ou uma boa autoestima, geralmente a gente usa uma escala chamada de escala de Rosenberg. Essa escala de Rosenberg, ela tem 10 questões que são colocadas para a pessoa, e ela tem que responder cada questão como se numa escala Likert, tipo, eu concordo totalmente, eu concordo, eu discordo totalmente. Para cada resposta dessa questão, essas respostas podem variar de valores ou para mais ou para menos, de acordo com o tipo de pergunta. Dessas 10 questões, 5 questões são para o lado negativo. 5 questões são para o lado positivo. Então, são 5 questões mais negativas e 5 mais positivas para a gente realmente avaliar se a pessoa está tendendo a ir mais para o lado negativo ou mais para o lado positivo. No final, a gente soma os valores que as pessoas tiveram nessas questões, e aí o valor total é 30. Então, o valor máximo é 30. Quando uma pessoa tem um valor de 15 ou mais, essa pessoa é considerada tendo uma autoestima boa. Valores menores do que 15 indicam que essa pessoa tem autoestima baixa, tá? Então, aqui, provavelmente, essa baixa autoestima que essas pessoas tiveram uns valores menores do que 15 na escala de Rosenberg,
Para as pessoas médias aqui tiveram em torno de 15 e acima de 15 tiveram o quê? A alta autoestima. Então, considerando as citocinas TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 1, não houve diferença entre os diferentes tipos de autoestima. Bom, aí, esses participantes, né, eles foram submetidos a um estresse para avaliar a resposta cardiovascular e a resposta inflamatória. Então, eles analisaram essas citocinas após o estresse, logo após o estresse e 45 minutos após o estresse. Então, veja bem, em relação à interleucina 1, aí eles verificaram diferença. Por exemplo, a interleucina 1, ela mostrou níveis mais altos em indivíduos com baixa autoestima do que em indivíduos com média autoestima e com alta autoestima. E essa diferença foi significativa. Após 45 minutos do estresse, mediram de novo a interleucina 1. E aí ela continuou alta em relação nos indivíduos com baixa autoestima, comparada com média e nos indivíduos com baixa autoestima, comparado com média autoestima e alta autoestima. Indicando que quando uma pessoa é submetida a um determinado estresse, dependendo do tipo de autoestima que ela tem, pode ter uma maior liberação de interleucina 1 ou menor liberação. Bom, mas por que isso pode acontecer? Porque provavelmente durante o estresse eu posso ter um desenvolvimento de um processo inflamatório e a interleucina 1, ela é uma citocina pró-inflamatória. Então, ela vai estar mediando esse processo inflamatório e ajudando a desenvolver esse processo. Então, como eu falei anteriormente, pessoas com baixa autoestima, elas têm maiores dificuldades de resolver determinados problemas, então pode ser que elas vão ter maior dificuldade de controlar esse processo inflamatório ou dificuldade de evitar que esse processo inflamatório aconteça no estresse. Para vocês terem uma ideia, esse estresse que foi feito com esses participantes desse estudo é um estresse, por exemplo, de falar em público. Não é um estresse assim que a gente imagina que a pessoa vai sofrer um dano mesmo. Não, simplesmente fizeram um exercício com esses participantes para eles falarem em público. Em relação ao TNF-alfa, logo após o estresse também, eles observaram que houve maiores concentrações de TNF-alfa nos indivíduos com baixa autoestima comparado com média, comparado com alta autoestima, indicando também que, diante de um estresse, indivíduos com baixa autoestima tendem a desenvolver um processo inflamatório mais acelerado, né, do que os indivíduos com média e alta autoestima. Bom, quando a gente pensa em alta autoestima, né, ou os diferentes tipos de autoestima, a gente está falando de características psicológicas dessa pessoa, características emocionais, né? Como é que essa pessoa se vê, como é que essa pessoa se aceita. Então, existe uma interação muito grande entre o sistema imunológico, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Todas essas ações executadas por esses sistemas, né, de forma integrada, vai depender muito das características das pessoas. Então, eu vou precisar avaliar as diferenças individuais de cada um, os tipos de personalidades dessas pessoas, como que essas pessoas enfrentam os problemas do dia a dia, como que elas percebem as situações que acontecem com elas durante na sua rotina, né? Como que está as emoções dessas pessoas, como que elas respondem às dimensões cognitivas e como que elas também se comportam.
Diante dessas características, elas podem ser importantes na vida de uma pessoa, tanto para prevenir alguma doença, quanto para promover a saúde dessas pessoas. E essas ações de prevenção de doença e promoção de saúde, baseada nessas características, como eu falei anteriormente, vão envolver as ações do sistema nervoso endócrino e imunológico. E essas ações vão ser, na maioria das vezes, por meio de neurotransmissores e de citocinas. Quando nós estamos em homeostase, por exemplo, essa figurinha aí lá de cima, as células do sistema nervoso central têm capacidade de liberar alguns mediadores, tá? Mas, na homeostase, elas não recebem nenhuma interferência de tecidos periféricos. Então, elas conseguem liberar determinados mediadores para executar determinadas ações. Esses mediadores podem ser do tipo citocinas, e essas citocinas elas podem envolver ou mediar ações lá nos tecidos periféricos. Quando uma pessoa está com algum problema, por exemplo, vai desenvolver algum processo inflamatório e vai ter a liberação de citocinas, essas citocinas liberadas no tecido periférico, elas podem chegar no cérebro, tá? Ou então, elas podem ativar as células do sistema nervoso central. Então, na situação do meio, são citocinas liberadas no tecido periférico, induzindo a ativação de células do sistema nervoso central, e aí essas células do sistema nervoso central começam a liberar vários mediadores. Naquele momento, essa ação está acontecendo porque eu estou tendo uma alta liberação de citocinas no tecido periférico. Então, provavelmente, eu vou desenvolver uma neuroinflamação. Na situação de baixo, eu também vou ter a liberação de citocinas no tecido periférico, só que, dependendo da ação dessas citocinas, pode chegar a um ponto de romper a barreira hematoencefálica. Se tiver o rompimento dessa barreira hematoencefálica, vai ocorrer a passagem de células do sistema imunológico e de citocinas para o sistema nervoso central, e aí também contribuindo para o desenvolvimento ou para o agravamento de uma neuroinflamação. Então, veja bem, se numa situação de estresse eu tenho a liberação de citocinas pró-inflamatórias, se as citocinas pró-inflamatórias elas podem exercer alguma atividade nas células do sistema nervoso central, podem inclusive romper a barreira hematoencefálica. Então, pessoas com baixa autoestima, elas tendem a desenvolver processos neuroinflamatórios mais facilmente do que pessoas que têm autoestima elevada. Por quê? Porque provavelmente nessas pessoas tem a liberação de uma maior quantidade de citocinas pró-inflamatórias. Bom, apesar de não ter muitos trabalhos afirmando isso, né, como eu também já mencionei, alguns distúrbios mentais já têm muito bem descrito essa alteração na produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, tem muitos estudos envolvendo depressão, ansiedade, transtornos de humor, esquizofrenia, mostrando que quando compara um indivíduo com depressão com um indivíduo saudável, as citocinas pró-inflamatórias elas estão em maior quantidade nesses indivíduos com depressão do que em indivíduos saudáveis. Estão em maiores quantidades em indivíduos com ansiedade do que em indivíduos normais, com indivíduos em distúrbios de humor do que em indivíduos normais, indicando que indivíduos com depressão, com ansiedade, com distúrbio de humor, tende a desenvolver processos inflamatórios mais intensos do que indivíduos saudáveis. E aí, considerando que indivíduos com baixa autoestima podem produzir maiores quantidades de citocinas pró-inflamatórias e indivíduos com depressão também,
então existe uma associação muito grande no desenvolvimento de depressão em indivíduos com autoestima baixa. Bom, aí, gente, voltando no filme, lá no finalzinho do filme, os personagens que faziam parte do espetáculo dele vão atrás do barman, porque o teatro onde eles usavam pegou fogo, então ele estava desanimado, querendo desistir, então eles vão atrás dele e falam para ele que como que era, né, a situação deles antes de eles entrarem para esse espetáculo. Então, numa fala dessa personagem, ela coloca que nossas mães sentiam vergonha de nós, nos esconderam a vida toda. Aí você nos tirou das sombras, você nos deu uma família. Então, mostrando a importância, né, da ação dele. E aí, num determinado momento, que eu nem coloquei aqui, eles falam assim que a gente nem importa se você fez isso por dinheiro, se você fez isso para ter um status, mas para a gente foi muito mais do que isso, porque você nos tirou das sombras. Então, mostrando que houve uma mudança, né, na autoestima dessas pessoas. Agora, vocês me perguntam, é fácil mudar a autoestima de uma determinada pessoa? Provavelmente não. Então, no filme, coloca as coisas como se acontecessem mais rapidamente, porque, né, o filme dura 1h40, mas aquele processo todo deve ter demorado muito tempo. E aí, para a gente encerrar, eu coloco essa imagem aqui do final do filme, e o filme termina dizendo assim, a arte mais nobre é fazer outros felizes, né? Que era o que o Barman fez com aquele povo que ele tirou da situação que eles encontravam e deu um norte, né, para a vida deles. E, principalmente, mudando a concepção que eles tinham deles mesmos. Então, eu poderia, né, afirmar, sem sombra de dúvida para vocês, que todas as características desses personagens, antes do espetáculo, era de baixa autoestima, e quando eles começam a fazer o espetáculo, a autoestima deles muda para elevada. Aí vocês podem também perguntar assim, Valdemar, autoestima não tem a ver com narcisismo? Não. Narcisismo é uma pessoa que se acha bonita, ela quer ser melhor do que todo mundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a autoestima não. A autoestima não tem nada a ver com beleza. Tá? Uma pessoa né, dentro dos padrões da sociedade pode ser considerada feia, mas ela se acha bonita. Tá? E não sei também se vocês já tiveram uma situação onde uma pessoa que pode ser considerada feia pela sociedade, mas ela é tão boa por dentro, é tão bonita por dentro, que ela acaba se tornando bonita aos nossos olhos por fora também. Então, eu já vivi um monte de situações assim. Então, mostrando que realmente essas situações de beleza são muito relativas e a autoestima não tem a ver com corpo, não tem a ver com um padrão de beleza, tem a ver com a aceitação que cada pessoa tem de si mesma. Então, queria agradecer. Era isso que eu queria colocar para vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Professor Valdemar, a gente que agradece, foi uma discussão excelente. Eu, particularmente, esse filme, eu acho que ele tem uma mensagem muito importante, né, de autoaceitação, de valorização da autoestima, né, e às vezes a gente vai assistir, ele não espera nessa mensagem, né, espera aí a história do Barnum, né, Ascensão Circense, mas é um filme fantástico, acredito que foi muito produtivo para todos. Tem algumas mãozinhas levantadas, a Karina levantou primeiro e a Yara. Fiquem à vontade, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Não sei se ligou a câmera, ligou. Primeiro, gostaria de agradecer, né,
ao professor Valdemar e a toda a equipe da Liga por esse evento, né? Foi muito bom e muito esclarecedor. E aí eu tenho duas perguntas, né? Vou fazer as duas de uma vez e aí o professor vai respondendo, né? A primeira... tipo assim, né? Coisas aí para a gente pensar, né? Eu queria saber, professor, da relação do cortisol com a questão da autoestima, né? Porque é um hormônio classicamente aí conhecido por ser imunossupressor e está relacionado com o estresse. Eu queria saber se só viu algum estudo ou se tem alguma coisa aí relacionando com a autoestima também, né? Porque você falou dessas questões de estresse menores, né? Que vão reduzindo a autoestima. E a outra pergunta é sobre a questão das redes sociais. Se você viu alguma coisa, que acho que hoje é muito frequente, né? E acaba que a gente fica se comparando muito com coisas que aparecem nas redes sociais e perdendo muito tempo da nossa vida nas redes também. Queria saber se você viu alguma coisa relacionando redes sociais com piora da autoestima. Bom, em relação ao cortisol, quando eu comecei a fazer, quando eu prestei o meu doutorado lá em Ouro Preto, eu falei com a minha orientadora que eu queria trabalhar com autoestima, né? Ela aceitou a proposta e nós tivemos, assim, porque lá o doutorado é em ciências farmacêuticas, e aí a linha de pesquisa é análises clínicas e fármaco e medicamentos. E aí ela falou, Valdemar, a gente precisa puxar alguma coisa para o lado de fármaco e medicamento ou de análise clínica, ou seja, para o lado da ciência farmacêutica. Então, aí o que aconteceu? Por exemplo, se a gente verificar, né, a relação do sistema imunológico com autoestima, como eu falei, não tem muitos trabalhos nessa área, a gente pode até suspeitar e sugerir um marcador para diagnosticar a autoestima, né? Então, por exemplo, se a gente verificar pessoas baixa autoestima têm uma resposta imunológica voltada para um determinado tipo, vamos supor, tipo TH1 ou TH2, e se a gente descobrir que nessas pessoas tem um elevado tipo de citocina, talvez modular essa resposta poderia alterar um pouco a autoestima das pessoas, contribuir para melhorar, né? Aí é o seguinte, eu comecei a falar disso só para te responder, por quê? Porque a minha orientadora queria que eu fizesse uma revisão sistemática associando mediadores imunológicos e autoestima. E aí, nos 2 primeiros meses de doutorado, eu comecei a buscar, fazer as buscas para procurar trabalhos nessa linha. E aí, eu não consegui encontrar nada, sabe? Aí eu falei para ela assim, olha, eu não consigo encontrar trabalhos que relacionem autoestima e mediadores imunológicos, mas o que eu percebo é que pessoas que têm uma baixa autoestima têm maior predisposição a desenvolver depressão, e existem muitos trabalhos que relacionam mediadores imunológicos e depressão. Então, aí eu mudei o tema da nossa revisão sistemática, que inclusive o Francisco ajuda, até apresentou essa semana, né, Francisco, num congresso lá na França, de neuroimunologia, ele apresentou um trabalho relacionando os níveis de interleucina 6 em distúrbios depressivos. Então, aí, por causa de não ter trabalhos na literatura que relacionam mediadores imunológicos com diferentes tipos de autoestima, a gente mudou o foco para doenças mentais, tá? E aí a gente começou a procurar doenças mentais, distúrbios mentais, distúrbios psicológicos e tal, e aí ficava muito vago. Aí a gente foi na classificação de doenças, e aí a gente verificou quais que são os distúrbios mentais que são utilizados como doenças, quais que são os distúrbios psicológicos, e aí a gente delimitou um pouco que tipo de doença, que tipo de distúrbio a gente ia analisar. Mas, então, em relação à autoestima e mediadores imunológicos, não. Mas aí, nessa pesquisa, a gente verificou que cortisol também não existe relação com alta autoestima, com diferentes tipos de perfis de autoestima. Mas, toda vez que a gente avaliava um trabalho que
relacionava estresse, a gente verificava que tinha dosagem de cortisol, né? Então, mas com autoestima, não. Em relação às redes sociais, também tem trabalhos na literatura mostrando que as redes sociais influenciam, né, nos diferentes perfis de autoestima, então indicando que, mas aí depende muito da rede, da rede social, tipo assim, ela não é determinante. Por quê? Porque uma pessoa que tem autoestima elevada, ela pode usar 1000 redes sociais, que isso não vai influenciar. Né? Mas uma pessoa que já tem uma baixa autoestima, se ela usar uma rede social, pode influenciar para o lado mais negativo. Né? Então, também essa ligação com redes sociais é muito relativo. Vai depender do público, vai depender do sexo, vai depender do grau de instrução. Então, não tem muita definição e a gente não pode assim bater o martelo também, não. Tá certo, professor. Obrigada. Muito interessante a pergunta da Karina, porque eu também fiquei pensando, né, principalmente em relação ao transtorno de ansiedade, né, que a gente sabe que tem uma relação muito íntima com, né, o nível de cortisol, e muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade têm, né, problemas de autoestima, né, mas então muito interessante mesmo a dúvida. Yara, você tem Só um minutinho, uma coisa que me incomodava, e até me incomoda, é o fato, tipo assim, não é da época de vocês câmera fotográfica, né? Mas, então, tipo assim, quando a gente vai tirar uma foto de uma determinada pessoa usando uma câmera, a pessoa corre da foto, sabe? Mas vai lá no perfil da pessoa que tá cheio de selfie, né? Eu tenho uma sobrinha assim, eu viajei com ela para Salvador, a gente foi no show do Maroon 5, e aí lá eu ficava querendo tirar fotos dela. Não, tio, não gosto de foto, que não sei o quê. Mas selfie ela tirava toda hora. Então, assim, isso me incomoda um pouco, porque eu acho que uma pessoa, eu não fiz o teste de autoestima com ela, mas na minha concepção, isso sou eu. Uma pessoa, ela que tem uma autoestima elevada, ela vai querer tirar foto de qualquer jeito, porque ela está bem com ela mesma, né? Então, talvez até daria um trabalho interessante para avaliar, né, o fato das pessoas terem o hábito de tirar selfie ou não e comparar com o perfil de autoestima. Deixa eu complementar, né, que acho que até a pergunta das redes sociais, porque agora na pandemia a gente acaba ficando com muito tempo de tela, né? Que isso mudou muito, e aí eu vi algumas coisas assim, mais simples, né? Reportagem de jornal falando que o tempo de tela e o fato de você se ver na tela, né, muito, implicava na forma de percepção do corpo, de como que você lidava com isso, né? Até vi coisas associando com mais procura para cirurgia plástica, por exemplo, né? Então isso tem a ver, tipo assim, como você se enxerga, acaba mudando um pouco, né? E aí reflete diretamente na autoestima. E agora com pandemia, né? O tempo todo. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer e dar parabéns pelos organizadores e para Valdemar pela clareza e da exposição. E confesso que eu vou assistir o filme novamente. Eu já tinha assistido esse filme, não foi agora para esse momento, mas eu vou assistir de novo e falar que a minha incompetência, muitas vezes, de relacionar muitas coisas com o filme. E vou ver agora o filme com outros olhos, procurar ver com outros olhos, sabe? Eu achei muito boa. Parabéns, gostei demais, viu? É só isso que eu queria falar. Oi, Yara, falando nisso, tipo assim, a gente tem o costume, né, de assistir filmes e não prestar, assim, atenção e não ver com outros olhos, né? Eu comecei a trabalhar com os alunos da Odonto uns 2 anos atrás e eu passei uns filmes para cada grupo discutir e assim e marquei um dia para discutir, né, para relacionar a imunologia com aqueles filmes e assim a discussão foi tão boa que no semestre seguinte eu quis fazer a mesma coisa. A professora Marileia divide a turma comigo, ela também gostou da ideia, e aí ela que trouxe essa ideia para a gente fazer o Cine Imuno aqui, né? E até tem 3 alunas, a Laila, a Vitória e uma outra, não lembro quem é.
estão desenvolvendo um trabalho de iniciação científica comigo. A gente assiste filme, cada um assiste e vai pontuando os conteúdos de imunologia que podem ser utilizados naquele filme. E aí a gente apresentou um trabalho no FEPEG, a gente está escrevendo um artigo para mandar para uma revista, e assim, de um filme só, ficou um trabalho maravilhoso, tá? Graças à Vitória, à Laila e a outra que eu não lembro quem é. Tem alguns filmes que eu, no final dele, eu volto e assisto de novo. Tem alguns filmes, mas muitos têm passado despercebido, como esse. Agora eu vou assistir de novo. Muito obrigada por você. E é um exercício muito prazeroso, né? Eu, particularmente, eu adoro cinema. E foi através do Cinemundo que eu conheci a Lídia, né? Então, até depois do Cinemundo, eu passei a procurar, quando eu estou ali assistindo um filme, alguma coisa que tem alguma relação. Então, é um exercício muito prazeroso, né? Um momento muito, muito legal, divertido. Mas, assim, um filme que dura 1h30, eu demoro 3, 4 horas para assistir. Que eu paro, vou anotando. Mais algum questionamento, pessoal? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, professor Valdemar, pela sua disponibilidade. Foi um momento muito produtivo para todos nós. Muito obrigada. É isso, pessoal. Boa noite. Pessoal. Deixa eu pegar os minutinhos finais e reforçar o convite para nosso próximo evento, tá? Esse mês ainda vai ter Imunidade em Foco. Então, fiquem atentos lá no nosso Instagram, que a Liga vai divulgando mais informações.